Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast oficial da terceira edição da Feira de Ciências do Colégio FAG. Este é um espaço criado especialmente para dar voz aos estudantes que se destacaram com seus projetos, compartilhando ideias, descobertas, desafios e aprendizados vividos ao longo dessa jornada científica. Neste ano, o evento ocorreu no dia 7 de novembro e teve como tema central a ciência como ferramenta para a sustentabilidade global. Aqui nessa conversa, nós vamos conhecer todo o desenvolvimento dos projetos da Feira de Ciências, desde a sua ideia inicial até a sua apresentação e também a grande novidade desse ano, que foi a elaboração dos resumos para o e-book. Nós vamos então conhecer diversas equipes ao longo dessa conversa e vamos iniciar hoje com a equipe do 6º ano E, que foi premiado em 3º lugar, com uma temática muito interessante. Sol, a estrela que sustenta a vida. Vou pedir para os nossos convidados especiais se apresentarem. Meu nome é Davi. Meu nome é Francisco. Meu nome é Ricardo. Meu nome é Leonardo. Muito bem, é um grande prazer ter vocês aqui. E galera, como foi que surgiu a ideia do projeto da Feira de Ciências de vocês neste ano? Bom, tipo assim, a gente começou que teve a primeira feira do... Qual que é o nome lá do... Monitoria. Isso, a primeira monitoria. A gente tava meio que falando sobre os temas que a gente queria fazer, sobre equipe. Aí quando a gente começou a falar sobre o tema, a gente não ia falar meio que do sol. Só que aí depois de alguns temas, a gente viu que o sol era bom, porque dá bastante vitamina C pro nosso corpo e ajudando pra nós. E também a gente tentou usar o tema do sistema solar. Nosso tema não era para ser o Sol. Só que daí a gente ficou sabendo que já estava ocupado o tema do sistema solar, daí escolhemos o tema do Sol. Muito bem. E durante o processo de pesquisa, desenvolvimento do projeto, apresentação final, né? Qual foi o maior desafio enfrentado por vocês pelo grupo e como que vocês superaram esse desafio? Contem um pouco para nós. O medo, né? O medo? Na verdade, teve 2 desafios. Ah. A apresentação, e a gente começou as apresentações muito mal. Muito mal mesmo. Daí a gente foi ensaiando todas as aulas até que conseguimos uma apresentação boa. Daí também foi a dificuldade da maquete, porque enquanto a maquete estava em produção, o meu irmão foi lá, sentou na minha cama, a maquete estava em cima da cama, ele derrubou a maquete quebrou. Daí a gente teve que reconstruir a maquete inteira e ficou pronta bem em cima da hora da feira. Bom, então vocês aprenderam que é fazer ciência mesmo. Às vezes é começar do zero para ter um resultado final. E como que vocês se superaram nessas apresentações? Vocês começaram a ensaiar bastante? Tiveram ensaios durante as aulas? Se encontraram? Como vocês superaram esse medo da apresentação? A confiança que nossos pais nos deram. Muito bem. Bem. E o apoio das professoras. Apoio dos professores. Bom, e vocês tiveram esse ano uma novidade que foi escrever um resumo. Nesse resumo, vocês tiveram que escrever um título e as palavras-chave em inglês. Foi algo bem diferente para vocês, né? Escrever em inglês. E vocês acham que escrever em inglês, saber inglês é importante para fazer ciência, para desenvolver projetos, viagens de estudo? É muito importante, né? Porque caso algum de nós formos cientistas, a gente vai ter que viajar para fazer mais descobertas e provavelmente a gente vai precisar aprender inglês para se comunicar com outros cientistas e falar nossas teorias. Muito bacana. Aqui nós temos o banner de vocês, né? Vocês construíram esse banner que foi apresentado lá no dia do evento, escolheram algumas imagens, colocaram texto. Contem para nós um pouquinho como que foi a escrita desse banner. Vocês gostaram de ter essa experiência? Eu escrevi muito pouco, mas o que eu escrevi foi legal. Muito bem. Foi legal, né? Nós fizemos os banners nas monitorias, né? Vocês tiveram um modelo de orientação, aprenderam também a mexer com esse tipo de modelo de banner. Foi legal? Sim, só que o problema é que demorou muito, né, pra pesquisar sobre o Sol, saber todas as funções que o Sol faz. Para a gente entrar em um acordo. Em um consenso, né? Isso. Desafios das ciências, também né? teve uma dificuldade no intento de abrir o banner, porque quando eu fui abrir o banner, eu sempre achei que era no
PowerPoint mesmo, mas não era. Era no PowerPoint do Google. Era no Drive, né? Também uma briga entre o grupo. Teve Mas uma esses briga. foram desafios que a gente superou, né? E no final deu tudo Exatamente. certo, né? E Outra conseguimos pergunta. essa posição. Nós tivemos o lançamento do resumo científico de vocês em um e-book, né? Vocês sabiam que o resumo científico de vocês iria compor um e-book de resumos científicos ou foi surpresa? Surpresas. Surpresa Foi total. surpresa? Foi. Ah, muito bem. E vocês gostaram dessa surpresa? O que vocês sentiram quando vocês tiveram o conhecimento que um trabalho de vocês está no livro online do Colégio FAG? Bom, Porque legal. é um colégio grande e ter nosso trabalho em um e-book é uma conquista muito grande. É uma conquista. De fato, é uma grande conquista, porque vocês ainda são crianças que já escreveram um capítulo de livro. Então, isso é algo que a gente realmente merece parabéns, né? E depois de vocês viverem essa experiência durante a Feira de Ciências, o que vocês acham que é... Por que é importante participar de uma Feira de Ciências? O que vocês aprenderam durante esse evento? Para saber o conhecimento de todos os trabalhos que todo mundo fez. Por exemplo, não só sobre o Sol, sobre as estrelas, sobre todos os... sobre científicos, para a gente saber mais sobre a vida. Mas alguém quer contar alguma coisa para o público? Deixar uma mensagem do que vocês aprenderam, do que vocês tiveram de experiência durante a feira? Eu tenho uma mensagem. O nosso grupo, ele foi um grupo de muita superação. Acreditem, a gente não esperava, ninguém aqui esperava que a gente ia ficar em terceiro. A gente teve confiança e conseguiu esse pódio. Tenha Muito confiança bem. sempre. E é por isso que nós desejamos a vocês, mais uma vez, parabéns. Para nós é uma honra ter vocês aqui nesse podcast, para contar um pouquinho sobre a história de vocês nessa edição da feira. E é um grande prazer ter vocês aqui conosco. Muito obrigada. Então, agora, nós vamos convidar outros grupos, conhecer outros premiados e os seus temas, as suas vivências durante a Feira de Ciências. Acompanhem com a gente. Olá! Agora iremos conhecer o próximo grupo, também do sexto E, que obteve a segunda classificação na premiação, com o título do trabalho sendo Estrelas e Constelações, uma experiência interestelar. Então, estou aqui com as alunas que irão se apresentar. Rafa, Laura. Cecília. E Laura. Muito bem. Vamos lá então, meninas. Me digam aí, como surgiu a ideia do projeto de vocês? Essa ideia surgiu, não foi a nossa primeira ideia, foi a segunda e foi uma ideia de emergência. Porque a gente tinha que dizer para a prof uma ideia e a gente só tinha pensado uma. E daí a gente começou assim, que ideia que a gente faz? A gente estava em duas e vamos fazer estrelas. E apesar de ter sido uma ideia de emergência, vocês gostaram do resultado final? Sim, ficou muito bom. A gente esteve lá no evento, acompanhamos vocês, foi muito interessante. E durante todo esse processo da pesquisa, de escolher o tema, confeccionar o resumo, elaborar o banner, montar, né, a maquete, o projeto de vocês e apresentar, o que foi mais desafiador? E por que foi tão desafiador? Foi, acho que tudo por conta do tempo, porque a gente não tinha tantos encontros assim. Por exemplo, o resumo a gente teve que inventar bem na hora, né? E também a gente tinha poucos encontros, por exemplo, foi um pouquinho na minha casa, um pouco na casa da Sofia e um pouco na casa da Cecília. Ah, então vocês se encontraram além das monitorias, né? Que nós tivemos as monitorias para vocês construir o trabalho. Vocês tiveram alguns encontros na casa de vocês. E foi aí, nesse encontro, que surgiu a ideia da pipoca? O público não sabe, mas as meninas fizeram uma pipoca temática no dia do evento, com cores diferentes e cada pipoca representava uma estrela. Por favor, conte para o público que ideia incrível foi essa. A estrela vermelha representava a supergigante. A estrela branca, a supernova. E a pipoca azul, que é a estrela azul, representava a jovem. Aí a gente colocou corante nas pipocas e aí as brancas a gente colocou sal para ficar salgada. A ideia da pipoca veio bem antes da gente começar a fazer o trabalho. Antes da gente decidir o tema, ter tudo pronto, a pipoca já estava decidida desde sempre. E por que a pipoca? Porque ano passado eu fui visitar a feira com a minha mãe
e a gente viu uns estandes que estavam bem vazios, não tinha ninguém, e as pessoas estavam lá sentadas sem fazer nada. Aí minha mãe falou assim, tem que fazer alguma coisa pra chamar atenção pro povo vir. Aí, comida, né? Porque comida sempre atrai gente. Comida é sempre bom. E a pipoca também, quando ela explode, né? Ela é um ciclo da estrela, que a estrela ela pode explodir e se tornar uma supernova. Que lindo! Imagino bem, que muita meninas. gente em casa não faria essa associação entre a pipoca e as estrelas. Que incrível! Muito legal essa ideia. Vocês também precisaram escrever um resumo científico, né? E esse resumo científico, vocês precisaram escrever o título dele em inglês, né? Como que foi para vocês escreverem esse título em inglês? Vocês se sentiram seguras? O estudo bilíngue aqui do Colégio FAG auxiliou vocês nessa escrita? Completamente. Se eu não tivesse aprendido inglês aqui no Cambridge, eu acho que eu não conseguiria. Nem a Cecília, ou a Laura Bisinella, ou a Sofia ou a Rafa. Muito bem, então vocês tiveram essa segurança na hora de escrever o título em inglês, né? Que inclusive os títulos em inglês também é uma padronização dos trabalhos científicos, né, Prof. Jéssica? Isso então mesmo. vocês já estão inseridos nesse mundo científico, de trabalhos científicos. Muito legal essa ideia, né? E esse ano, além da pipoca colorida, né, que foi uma inovação lá no projeto de vocês, e a maquete em si, vocês escreveram um capítulo de um livro digital, um e-book. Como vocês se sentiram escrevendo um livro e sabendo que o nome de vocês faz parte de uma construção científica como essa? Com a gente fazendo isso, a gente se sente muito mais seguro, sabendo que o nosso trabalho vai estar para sempre na história desse colégio e na história desse planeta. Isso mesmo. Escrever um livro é escrever uma grande história. Vocês escreveram uma história dentro da ciência. E mais se ficar famoso. Aham. E foi surpresa essa escrita ou vocês sabiam que os resumos de vocês virariam um e-book científico? Eu não sabia. Foi totalmente surpresa. Como vocês se sentiram? Legal, né? Eu fiquei bem surpresa, né? Fiquei muito feliz. Vocês contaram para toda a família? Falaram, olha, nós temos um e-book da Feira de Ciências. Foi minha mãe que mostrou Eu depois que eu descobri agora há descobri. pouco que, na verdade, eu tava no e-book, eu não sabia. Eu descobri ontem. Que interessante, olha só, vocês, né, nessa idade já têm um livro científico com o nome de vocês. Muito bem. Então vamos lá. E qual mensagem que vocês gostariam de deixar para os próximos alunos, né, alunos de 3º, 4º, 5º ano, que ainda vão participar das próximas edições da Feira de Ciências com nós? A feira é um evento bem importante, né? Assim, então, deixar a mensagem que tem que continuar, deu errado, continua, refaz e que vai dar certo. Não desistir no primeiro erro, né? Exatamente. Porque vale a pena. Vai ser um grande desafio, mas tem que aguentar. Exatamente. Isso é fazer ciência, né, gente? Porque nem sempre as coisas lá na ciência, no laboratório, para os cientistas, nem sempre dão certo na primeira vez. E eles não desistem, né? Eles repetem novamente, até chegar no resultado final. E vocês chegaram no resultado final, foram premiadas, tá? Deixo aqui meu agradecimento a vocês. Parabéns pelo trabalho. E para quem ficou em casa curioso para conhecer o trabalho dessas brilhantes meninas, nós temos aqui o banner que elas apresentaram no evento com essa temática das estrelas e constelação, uma experiência interestelar. Meninas, é um grande prazer ter recebido vocês aqui. Como estrelas, vocês brilharam nesse evento e nosso desejo é que vocês brilhem ainda mais na próxima edição da Feira de Ciências. Muito obrigada. Agradecemos. Parabéns! E agora nós vamos conhecer o próximo grupo que tem uma temática incrível na Feira de Ciências. Olá! Estamos aqui agora com o grupo do 6º ano B, que obteve o pódio, né? A primeira classificação com o trabalho intitulado O Surgimento dos Planetas e a Vida Fora da Terra. Então, pessoal, boa tarde. Gostaria que vocês se apresentassem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Maitê. O meu nome é José Pietro. Eu sou a Júlia Vanelli. E eu sou a Júlia Gaio. Eu sou a Alice. Eu sou a Kawane. E eu sou a Débora. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Galera, me digam aí, como surgiu a ideia do projeto de vocês? Então, assim, eu lembro que foi na primeira monitoria que as profs passaram um slide pra gente poder escolher os temas. Um pouco antes a gente já tinha se encontrado e foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu chegar em um acordo dos temas.
Bom, então vocês já tiveram um desafio de escolher o tema. Esse foi o primeiro desafio. Sim. Mas ao longo de todo o processo, nós estamos aqui com o banner de vocês, que inclusive ficou muito bonito, umas imagens mostrando a vida fora da Terra, um astronauta, toda a formação do sistema solar. Sim. Durante todo esse processo de escolher o tema, fazer a confecção do banner, do resumo, qual foi para vocês o maior desafio e como que vocês conseguiram superar esse desafio para conseguir o pódio? Eu acho que um dos nossos maiores desafios foi decorar as falas, planejar e construir a nossa maquete. E a gente resolveu ele com a ajuda de todo o grupo, né? Cada um foi ajudando um pouco e a gente conseguiu vencer esses problemas. Por que foi difícil para vocês planejar o projeto? Vocês não tinham uma ideia para poder comparar? Não tinham sugestões assim prontas para se inspirar? É isso. Porque a gente teve uma ideia, só que daí a gente queria colocar mais ainda, para deixar mais inteiro, assim, para ficar melhor. E a gente não tinha conseguido achar um vídeo ou uma foto, assim, de alguma maquete que ajudaria bem, assim, no tema, assim, sabe? Então, muita coisa do projeto de vocês foi inédita. Inovadoras. Muito bem, isso é muito bacana. Que bacana. E se vocês pudessem destacar um ponto forte do trabalho de vocês, que vocês acreditam que foi ele especificamente que fez vocês alcançarem a primeira classificação, qual seria? A plataforma giratória que fez os planetas girarem. Eu acho que também foi os piscas-piscas que ficaram atrás da nossa maquete e o stand, que também foi bem difícil de montar. Vocês querem contar um pouquinho para o pessoal de casa o que o público conseguiu visitar do projeto de vocês? O que tinha no projeto de vocês que chamou tanta atenção do público e deu a vocês o primeiro lugar? As luzes em volta. A decoração que a gente conseguiu eu acho colocar que lá. Como a gente fechou o estande, as luzes e a plataforma, elas se destacaram bem, assim, comparada aos outros trabalhos. Então, eu acho que isso chamava a atenção, né, das pessoas que estavam ali e vinham assistir o nosso trabalho. E a gente ficou muito feliz, é claro. Então, vocês criaram um universo fechado que realmente demonstrava como era o universo. Sim. Ai, que incrível. Sim. E vocês tiveram também ali a surpresa de ter o nome de vocês como participação de um e-book. Conta pra gente, como foi pra vocês escrever um resumo de um livro? Eu achei que, como apareceu nosso projeto no e-book, eu fiquei bem feliz porque foi um reconhecimento não só do nosso trabalho, mas como o trabalho dos outros alunos e das outras turmas também. Eu achei que foi uma ideia bem legal e bem especial da FAG. Eu acho que podem levar isso pra frente para as novas gerações. Muito bem, né? Olha que legal. Vocês já, né, com essa idade, já tem um e-book, um livro científico, né, com trabalhos desenvolvidos por vocês publicados. É um grande destaque mesmo, né? De vocês. E qual mensagem que vocês gostariam de deixar para os próximos alunos que vêm aí do 3º, 4º, 5º ano, nos próximos anos vão participar conosco, né, das próximas edições da Feira de Ciências? Qual mensagem vocês gostariam de deixar para eles? Acho que aproveite bastante a Feira de Ciências. Eu acho que para nunca desistir da maquete. Eu acho que eles podem confiar em si mesmos, que tudo vai dar certo. Acho que eles podem ter uma boa sorte e vão conseguir fazer. Que é pra se aprofundar bastante no conteúdo e se acabar esquecendo alguma coisa, já tá na ponta da língua para poder continuar falando. Eu acho que é confiar no seu projeto, confiar no seu trabalho, né? Que você fez, se dedicou e seguir em frente. Uma boa sorte, né? A todos. Eu acho que também é confiar bastante no seu grupo. Porque no nosso grupo, assim, tá todo mundo de prova que a gente teve muito desentendimento. Eu acho que eles têm que não ficar nervoso e treinar bastante das falas e aproveitar a Feira de Ciências. Quem está aqui nos acompanhando deve ter percebido que esse grupo é muito unido. Apesar de comentar que tiveram alguns desafios para decidir tema, para fazer projeto. Sim. Mas, de toda forma, vocês conseguiram algo incrível, não foi? Sim. Que vocês conseguiram muito especial. entregar um projeto que foi muito bem reconhecido, que inspirou as pessoas a construir ciência. Então, vocês
estão realmente de parabéns. Para nós é uma grande honra receber vocês aqui nesse podcast para inspirar outras crianças a serem cientistas, como vocês também foram. Parabéns! Nós estamos muito orgulhosos de cada um de vocês. O projeto foi um sucesso. E agora nós vamos conhecer outros projetos da Feira de Ciências. Vocês estão preparados para fazer uma viagem pré-histórica? Porque o time vencedor que está aqui conosco agora tem um tema super interessante sobre o mundo extinto. Os vencedores do 3º lugar aqui do 7º ano teve como temática Mundo Extinto, conhecendo os fósseis e dinossauros, que é um tema que todo mundo gosta. Eu vou pedir para eles se apresentarem nesse momento. Eles confeccionaram um banner muito interessante, com dinossauros, com informações interessantes da nossa evolução. Meninos, por favor, se apresentem para quem está em casa assistindo vocês. Meu nome é Igor Mencato. Meu nome é Luiz. Meu nome é Daniel. Meu nome é Arthur. Meu nome é Miguel. Meu nome é Caio. Meu nome é Fernando Esteves. E o meu nome é Fernando Frigoto. Muito bem. Então, hoje é uma grande honra aqui estar gravando com vocês. E a primeira pergunta é: de onde surgiu a ideia desse tema tão interessante para falar sobre dinossauros e o mundo extinto? Bom, a ideia surgiu comigo quando eu era menor, eu gostava sobre assunto de dinossauros. E como eu sabia que o Caio também gostava, eu tive essa ideia. Quando eu falei para todo mundo, todos aceitaram e foi esse o tema escolhido. Muito bem. Luiz, quer contribuir? Eu também gosto desse tema bastante, né? Tem um livro de dinossauros em casa, meio que um banner assim, meio grande, dos animais da era mesozoica. Muito bem, legal. Então era um tema de conhecimento comum, né? De todos vocês aqui, da maioria do grupo. Próxima pergunta, então. Durante o processo, né, do desenvolvimento de todo o trabalho de vocês, então, que foi pesquisa, elaboração do resumo, elaboração de banners, preparação, né, para a nossa apresentação, qual parte que vocês acharam mais desafiadora e como vocês superaram esse desafio? O desafio, eu acho que o maior foi o jogo e a organização do trabalho. Do trabalho de vocês? Assim, complementando com o jogo, achei bem complicado fazer. Mas sim, foi até que legal fazer, assim. Mas Conta para quem está nos assistindo agora o que o público viu lá no stand de vocês. Tinha um joguinho de dinossauro, foi isso mesmo? Uhum. Então conte pra gente alguns detalhes. Assim, o jogo é basicamente assim. Você é meio que um viajante do tempo e tem que correr de um dinossauro. Obviamente que não é na vida real, né? Mas assim, foi o que deu pra fazer no tempo. Que não era tão grande, mas eu ainda tava querendo planejar pra fazer um jogo mais complicado. Mas E vocês mesmos programaram esse joguinho? Daniel sozinho. Muito bem. E também tinha o Miguel, que eu tava de dinossauro vestido de dinossauro. E foi uma inovação que a gente fez no momento. Fazendo a atração do stand, né? A atração das crianças, várias pessoas quiseram tirar foto com o Dino, né, Miguel? Foi legal. O problema é que tava quente. Calor. Tivemos desafios, né? Para chegar nessa premiação. Nesse processo todo, vocês tiveram que escrever um resumo científico. Foi a primeira vez que vocês fizeram isso, né? Construíram durante as monitorias. E vocês escreveram tanto o título quanto as palavras-chave em inglês. O inglês é muito importante na ciência. Por que as pessoas devem estudar inglês na escola, no colégio, para isso ajudar eles a construírem a ciência? Cara, eu acho que, assim, eu acho bem interessante por causa que inglês é a língua universal. Inglês é universal, então a maioria dos países, lugares onde que a gente vai, a gente tem que saber inglês. A maioria das universidades, as grandes universidades, são tudo em inglês. E também porque, assim, mesmo a pessoa não fala inglês lá no país, pelo menos ela deve provavelmente saber o básico, geralmente. E também é bem importante para caso tenha alguma ocasião, assim, fora do país, né? Precise falar inglês daí. Perfeito, então. Principalmente para quem tem aqueles trabalhos no exterior, que daí você viaja para vários países. Você meio que precisa do inglês porque é uma língua
que ela é a básica que todo mundo usa para se comunicar em outros países. Legal, a comunicação científica, né, propriamente dita, ela é feita em inglês, então é interessante, né, que a gente saiba, né, que vocês tenham conhecimento dessa língua, né. Seguinte, vocês também desenvolveram, né, os resumos e ao final ficaram sabendo que os resumos de vocês comporam um e-book. Vocês sabiam que vocês teriam um e-book com o trabalho de vocês registrado ou foi surpresa? Foi surpresa, né, porque a gente não sabia. Tanto que depois a professora falou. Muito bem. E o que vocês sentiram? E o que vocês sentem, né, hoje em ter, né, já com essa idade, um e-book, um livro científico com o trabalho científico de vocês publicado lá? Orgulho de nós mesmos, né? Sim, que a gente deu muito sangue na nossa vida para fazer isso. Muito esforço, muito trabalho, muitos dias de treinamento, de empenho. Vocês já são autores científicos, olha, isso é uma grande honra, né? E por falar em grande honra, para nós foi uma grande honra ter vocês como participantes da Feira de Ciências e nós queremos incentivar outros alunos a participar também na próxima edição. Que mensagem vocês podem deixar para os nossos alunos do colégio ou para alunos que gostariam de participar de uma Feira de Ciências? Cada um pode deixar sua mensagem para nós, por favor. Eu falaria para a pessoa que ela, antes de ir na Feira de Ciências, eu recomendaria ela pesquisar bastante, estudar bastante sobre a ciência, para poder, no seu trabalho, sair um bom resultado. Muito bem. E o Luiz? Nunca desista de seus sonhos e sempre pense positivo. E tem sempre ideias. Ótimo. Importante inovar, então, né? Eu diria essa coisa aí, sempre inove, porque eu acho que isso foi o diferencial do nosso grupo. Tinha o dinossauro lá, ele vestiu de dinossauro e o nosso jogo. Fazer coisas diferentes, né? Persista, tenha ideias e se divirta. Quando der tudo errado, recomece novamente e nunca desistir. E é isso que a gente tem a falar, né? Por causa que a gente já tinha um pouco de facilidade nesse negócio. Por causa, tipo, eu e o Miguel, a gente já sabia bastante desse assunto. Então, seria muito interessante colocar assuntos que vocês já conhecem. Já tinha uma afinidade, né? E o Fernando gostaria de deixar sua mensagem também? Sempre tem esperança, mesmo que você não ache que vai ganhar. De qualquer jeito, a gente achou que não ia ganhar e pegamos o 3º lugar. Muito bem, o que conta é a participação, né? O conhecimento que vocês agregam com isso. E o Fernando Frigoto? Eu desejo uma boa sorte pra galera que tá vindo aí, né? Perfeito, muito bem. Para nós foi uma grande honra ter vocês aqui. Foi algo incrível perceber o quanto vocês se empenharam para criar um projeto inovador, um jogo que encantou todo mundo, né? E divertiu também com o dinossauro. E agora venham conosco para conhecer outras temáticas, outros grupos premiados na nossa feira desse ano. Olá! Agora nós iremos conversar com o grupo do 7º ano E, que obteve a 2ª classificação, né? Num trabalho intitulado A Luz Viva, Animais Bioluminescentes. Meninas, sejam bem-vindas. Vou pedir para vocês se apresentarem. Boa tarde, meu nome é Rafaela. Eu sou a Lívia Rocha. Eu sou a Valentina. Lívia Ávila. Sou a Sofia. E eu sou a Manuela. Muito bem, meninas. Então, olha só, me digam aí, como surgiu a ideia do projeto de vocês? A gente pensou em uma coisa, a gente queria um tema que fosse inovador, que fosse único, que ninguém tinha feito ainda. E um tema que fosse interessante, que chamasse bastante atenção. Aí a gente pensou nos animais bioluminescentes. Muito bem, olha, elas fizeram um banner brilhante, né? Aqui nós temos no banner alguns animais expostos que são bioluminescentes e algo chamou bastante atenção no dia em que vocês fizeram a feira, porque coelho que brilha, isso realmente existe ou isso é fake news? Existe e ele é feito em laboratório. É injetado no DNA dele a proteína de uma água-viva bioluminescente, que quando no escuro o coelho brilha num tom esverdeado.
Então ele é geneticamente modificado? Sim. E quais outros desses animais bioluminescentes vocês comentaram no dia da sua apresentação, na feira? Uma curiosidade sobre o vagalume que está ali é porque eles já estão quase em extinção. E as causas são muitas, mas a principal é a luz artificial, porque eles precisam da sua luz para se reproduzir. Então, como tem muita luz criada pelo ser humano, isso acaba atrapalhando na sua reprodução. Então, o vagalume está tendo um desafio para viver. E vocês? Qual foi o maior desafio que vocês tiveram durante todo o desenvolvimento do projeto de vocês na Feira de Ciências? Assim, primeiro que a nossa barraca ela era preta e o preto absorve o calor e daí nossa barraca estava bem quente, assim, sabe? E a nossa primeira ideia era fazer com um cano de barraca de acampamento, assim, sabe? Mas não deu certo porque não aguentava a lona, o peso e tal. Então a gente fez outros testes e um deles foi com madeira. E aí a gente percebeu que dava certo e com a quantidade de lona certa ficava escuro da forma que a gente precisava. E vocês receberam algum apoio nesse planejamento da estrutura da barraca de vocês? Sim. Sim. É que meu pai é engenheiro, daí ele ajudou bastante a gente na Então deu montagem tudo da certo. barraca. Mas Sim. por que uma barraca? Vocês construíram uma barraca com qual finalidade? Que nem eu tinha dito antes. A gente queria uma coisa mais dinâmica, tipo imersiva, sabe? Que as pessoas se interessassem. Então, a gente achou que isso seria diferente. Por isso, uma barraca. Tanto que a gente fez maquetes que brilhavam. E nas outras feiras de ciências, a gente percebia que as tendas eram o que chamava mais atenção e as pessoas se interessavam mais por ser algo maior. Então, a gente resolveu adotar a tenda na nossa feira de ciências. E além da tenda, vocês tiveram algum outro desafio no resumo, no banner de vocês? Ou foi tranquilo e divertido? Pesquisa. Eu acho que uma parte que foi bem divertida foi mesmo fazer as maquetes. E principalmente depois ver, tipo, as pessoas reagindo às maquetes por causa que, de fato, elas brilhavam por conta da luz que a gente colocou dentro da barraca, que era fechada. Vocês receberam muitos elogios brilhantes sobre a maquete de vocês? Que Muito bacana, meninas. Agora me digam, com relação ao banner, né? Vocês produziram, então, um resumo científico, né? E nesse resumo científico, vocês tiveram que escrever o título em inglês, né? Vocês se sentiram confiantes para escrever o título em inglês, o título do resumo científico? Vocês acham que o estudo, né, bilíngue aqui do Colégio FAG auxiliou vocês nesse processo? Se ele é interessante, o estudo do inglês dentro da ciência? Eu acho que sim, porque o inglês está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, introduzir ele num tema científico, eu achei que foi bem importante. Muito bem. É uma língua universal, né? A ciência, ela se conecta universalmente através da língua inglesa, né? Muito bem. Esse ano nós tivemos uma novidade que foi a escrita do e-book, um livro digital. Vocês sabiam do livro digital? Foi surpresa? Como vocês se sentiram quando viram o nome de vocês lá como autoras de um livro científico? A gente ficou muito surpresa, assim. Foi uma surpresa que a gente gostou muito. A gente não esperava. Ainda mais por ver nosso esforço sendo exposto como um resumo científico. E mostraram para toda a família orgulhosas? Já colocaram assim para todo mundo ver? Sim. Precisa realmente, que foi algo que vocês construíram com o grupo, né, em conjunto. Muito bem, parabéns pelo trabalho, né? E para finalizar, qual mensagem que vocês gostariam de deixar para os alunos que vão participar das nossas próximas edições da Feira de Ciências? Então, os nossos alunos do 3º, 4º, 5º ano, nos próximos anos, estarão conosco. O que cada uma gostaria de deixar de mensagem para eles? A minha mensagem é que não importa só fazer aquela coisa para ficar bonito, para ganhar, você também precisa aprender sobre o que você está falando, assim. Então, procure saber a ciência disso. Muito bem. Eu aconselho a colocar a essência do grupo no trabalho para ficar uma coisa original e única, né? Eu acho que é um ponto bem importante. Eu acho que, tipo, sejam vocês mesmos e se esforcem para dar tudo certo, que vocês vão conseguir o que vocês querem. Legal.
Muita gente acha que é tipo só decoreba. Você decora a sua fala, você diz ela no dia e tá tudo certo. Mas eu acho que você tem que realmente aprender o que você tá falando. Porque esse conhecimento científico vai ser muito útil pra você. Sim, que nem a Lívia Ávila disse, que tipo, você não precisa fazer isso só por causa, é obrigatório fazer, alguma coisa assim. Mas sim pra você aprender mais sobre esse assunto e porque, de fato, é uma coisa divertida de se fazer. Eu deixaria a minha mensagem como: façam um projeto de vocês que fiquem original e se esforcem bastante, porque a Feira de Ciências é um projeto muito legal e que vai sempre ficar guardado na memória de vocês. Quantas mensagens bonitas, né, Evelyn? E realmente essas meninas brilharam mais do que os animais bioluminescentes, né? Trouxeram um ambiente colorido que muitos visitaram e se encantaram. Eu estive lá e vi que elas pensaram em cada detalhe, tudo muito brilhante. E nós temos uma grande satisfação em gravar aqui com vocês, em ter alcançado, né, esse pódio tão desejado e que ano que vem vocês possam brilhar ainda mais nas atividades que vocês fizerem na Feira de Ciências. Parabéns! É uma grande honra para nós entrevistar cada um de vocês. E agora nós vamos descobrir outros temas que encantaram e que brilharam também na Feira de Ciências dessa edição. Olá, agora estamos aqui com o grupo campeão que ganhou o pódio das séries dos 7º anos na Feira de Ciências. E eles trouxeram um tema bem curioso, que na verdade nós achamos que o mar, ele é uma única camada, mas não, né? O mar, ele é feito de várias zonas ou várias camadas e é justamente esse tema, Camadas do Oceano, um mundo em cada profundidade, que levou essa turminha a ser campeã da Feira de Ciências. Vou pedir para vocês se apresentarem para quem está nos assistindo, por favor. Oi, meu nome é Maria Júlia. Meu nome é Pietro. O meu é Maria Clara. Meu nome é Pedro Henrique. E agora nós vamos entender como que surgiu a ideia do projeto de vocês, né, Prof. Evelyn? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Pessoal, contem aí para nós, como surgiu a ideia do projeto de vocês? A gente tava... O ano passado a gente também foi campeão. A gente pensou, vamos elaborar alguma coisa que a gente fez no ano passado e vamos colocar na mesma maquete que a gente vai fazer esse ano. Aí a gente foi na biblioteca para ver se a gente achava algum tema. E nós fomos folheando os livros e decidimos fazer sobre zonas marinhas, que algumas pessoas, a maioria, não sabe que o mar é feito por camadas. E a gente achou interessante, porque lá também tem peixes que nunca foram descobertos e que vai mostrando um pouco mais como funciona o oceano e etc. Muito interessante. Imagina, nós temos aqui o banner de vocês, né? O banner, ele foi exposto durante a Feira de Ciências e quem estava lá na feira pode acompanhar e ver algumas imagens interessantes, né? Por exemplo, essas camadas são chamadas de que forma? Quais são os nomes das camadas do oceano? São zona solar, zona meia-noite, crepuscular, a zona abissal e radal. Olha só, então a gente tem 5 zonas e 5 integrantes nesse grupo. 2 Marias, 2 Pedros e um Pietro, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós sobre essas zonas. O que nós temos na zona solar? Por que ela tem esse nome? A zona solar porque ela é a zona mais superficial do oceano, onde a temperatura é onde as pessoas podem nadar e também ficar lá e não tem muitos peixes. A zona meia-noite já começa um pouco mais da exploração. Já tem alguns peixes que não são vistos na zona solar e tem um pouco mais de, como posso falar, lá na zona meia-noite. Tem lulas, polvos que não dá para ver na zona solar. Já a zona crepuscular, ela já tem a profundidade bem mais baixa, que é de 2.000 de profundidade. E lá tem peixes muito interessantes que alguns não são meio vistos e tem várias descobertas também lá e essas coisas. Muito bem. Então, olha só, por conta da pressão, né, atmosférica, essa última zona nós temos aqui alguns peixes, né, alguns organismos ilustrados no banner, né, que são bem diferentes, que eles ficam com um aspecto mais deformado, né, justamente por conta dessa alta pressão que a gente tem no fundo dos oceanos, né? E me digam aí, se vocês pudessem destacar um ponto forte do trabalho de vocês, que fez com que vocês conseguissem, né, atingir essa primeira colocação na premiação, qual vocês
gostariam de listar? Eu acho que é a maquete. A maquete? Porque... Tudo bem. Como que foi a maquete de vocês? Como que vocês fizeram ela? A gente pegou os isopores e daí a gente ligou o fogão e pegamos uma colher e foi afundando o isopor para afundar como se fosse uma camada ali, só que mais funda. E daí a gente pegou 5 maquetes e colocou ela como se a água estivesse descendo. Para mostrar cada zona solar. Vocês criaram um esquema de profundidade para o público e visualizar o que vocês queriam demonstrar em cada uma dessas zonas. Primeiro a gente escolheu umas diversas maquetes. A gente testou umas 4 vezes essa maquete que agora a gente apresentou, mas antes a gente tinha uma ideia bem concreta sobre a de vidro, só que daí aí não ia manusear muito bem, então a gente escolheu pela essa daí mesmo. E quem esteve lá no dia da Feira de Ciências pode observar que vocês usaram um sistema de iluminação, certo? Sim. Como que vocês pensaram nesse sistema para ficar tudo iluminado, essas zonas? Então, a gente queria que fosse uma experiência única, que a gente colocasse um todo, por exemplo, e fechar para parecer que é a última zona da camada, mostrar o mar, essas coisas. Aí a gente colocou tipo uma fumacinha também e mostrando cada zona. E ficou legal porque chamou bastante atenção, né, dos participantes, de quem passava por lá, né? Então isso foi um destaque também. Então, olha só, interessante porque que nem vocês comentaram, né? A primeira ideia era diferente da que foi a final e fazer ciência realmente é isso, né? É a gente não concluir as coisas logo de primeiro, né? A gente tem uma ideia, tenta, não dá certo, faz de novo, até a gente chegar no resultado final. Isso é fazer ciência, né? Ser cientista, né? E vocês foram bem cientistas esse ano, porque além do projeto, da maquete, das pesquisas que vocês fizeram, vocês escreveram um capítulo de livro. Um livro digital que quem está acompanhando esse podcast pode ir em casa, né, acompanhar, fazer a leitura dos resumos. Vocês se sentiram surpresos com essa notícia do resumo de vocês estar dentro de um livro? Como que vocês se sentem sendo autores de um capítulo de livro? Bem legal, né? Foi uma surpresa bem diferentona. Porque todo mundo consegue daí ver o que a gente escreveu e também saber um pouquinho mais dos conteúdos. Foi bem incrível, eu adorei muito essa ideia, que daí o pessoal consegue ver do nosso primeiro passo até o último. Ficou bem top. Todo o processo, né? Muito bem. Então, nós vamos para mais uma pergunta que a gente vai finalizar aqui essa nossa conversa, trazendo curiosidade para o público que está nos assistindo, pesquisar mais sobre esse mundo, né? Esse mundo em profundidade. Se vocês tivessem que deixar uma mensagem para os alunos, para os próximos participantes da Feira de Ciência, que mensagem vocês deixariam? Porque vocês estão, pelo 2º ano consecutivo, no pódio, o que é uma grande conquista, né? Para todos os integrantes do grupo, as Marias, os Pedros, o Pietro. Qual a mensagem que vocês deixam para os próximos participantes da Feira de Ciências do ano de 2026? Eu acho que todos deviam participar porque é uma experiência única de aprofundar mais o conteúdo e saber mais das coisas para poder apresentar e também, às vezes, ter sua maquete ficar boa, poder ser premiado. Perfeito. Tudo bem. A Feira de Ciências é única, né? Tem uma experiência muito legal, a gente fica lá, apresenta para pessoas diferentes, apresenta curiosidades que a gente também nunca sabia e a gente estuda também sobre elas. Então, além da gente apresentar, a gente pode conhecer lugares novos, além da nossa maquete, a gente tem vários novos. É bem legal. Eu acho que se eu fosse deixar uma mensagem, eu daria para todo mundo entrar em um consenso. Nunca vão ficar de fora. Todo mundo tem que entrar em um consenso, senão o grupo desanda. Mas tirando isso, é incrível a Feira de Ciências. É uma experiência única, como o Pietro e a Maria Júlia disseram. Não é sempre que você vai ganhar, mas também você pode tentar ganhar e dar o seu máximo. Mas participar já é um grande ganho, né? Porque a gente aprende a trabalhar em equipe, aprende a pesquisar sobre conceitos científicos e fazer novas descobertas. Imagina quanta coisa boa vocês aprenderam, né? E qual a sua mensagem para quem vai participar no que vem? Eu acho que nunca deixe de participar, porque é uma experiência muito legal e você vai aprender a se aprofundar no conteúdo.
Muito bem. Então, nós mais uma vez parabenizamos vocês. Vocês foram premiados, atingiram o pódio. Mas mesmo quem não foi premiado, ganhou um grande presente, né? Ganhou. Que foi o presente de participar da feira, ter a experiência de se comunicar, de demonstrar o que aprendeu, novos conhecimentos. Então, parabéns aos nossos premiados. Que fique o convite. Quem sabe vocês alcancem o pódio ano que vem de novo? Essa é a expectativa, né? Essa é. Então, nós vamos já conhecer outros grupos que foram premiados também nessa Feira das Ciências de 2025. Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente hoje com mais um grupo premiado do 8º ano A, onde os meninos eles trabalharam um pouquinho, né, com um assunto muito curioso, que é a extração do DNA do morango. Então, vou pedir para os meninos se apresentarem. Olá, meu nome é Davi. Oi, meu nome é Murilo. Então, muito bem. Bem-vindo, Davi. Bem-vindo, Murilo. Na verdade, o grupo é bem maior, né? Ele é composto pelo Davi, pelo Murilo, pelo José Roberto, pelo Matheus e pelo Dimitri, que vão participar, né, simbolicamente conosco hoje. E eu estou bem curiosa para saber que vocês tiveram uma longa trajetória para se preparar para a Feira de Ciências. Vocês fizeram um resumo, fizeram um banner, desenvolveram maquete, experimento prático. O que foi mais desafiador para vocês fazer nesse processo todo? Eu acho que o mais desafiador foi fazer o resumo científico. Isso foi desafiador? Por que você achou desafiador, Davi? Porque era uma coisa nova que a gente nunca tinha feito. Muito pela parte da pesquisa, que não era só pesquisar, tinha que ser de um jeito diferente. Exatamente, de um modo mais científico. E para você, Murilo, o que foi mais difícil? Eu acho que foi a mesma coisa que o Davi. Foi bem difícil. E também os slides. Montar o banner de vocês? A encontrar, até vamos mostrar para quem está nos assistindo em casa, o banner de vocês já, que tem algumas imagens bem interessantes do projeto de vocês, né? Que vocês fizeram com o tema de DNA. Sim, foi muito a extração legal. do DNA. Bom, aqui a gente consegue então ver o banner, ali dá para ver um pouquinho do DNA, né? Vocês escolheram um morango, mas poderia ter sido outras frutas, imagino, né? E como que vocês superaram o desafio de escrever o resumo científico, de fazer o banner? Porque teve o desafio, mas vocês conseguiram superar. O que vocês fizeram para conseguir atingir esse objetivo? Muita ajuda de vocês, professoras, e trabalho em equipe. Foi o que mais ajudou. Isso é muito bom. Muito bem. E também o esforço, é claro, da gente. Sem esforço não se faz nada, né? É. Realmente, é muito importante. Com certeza. O legal é ver de vocês, né, essas novas experiências. Então, vocês já tinham escrito um resumo científico antes, alguma vez? Não, essa foi a primeira vez esse ano. Olha só, que bacana, né? Então, ainda no 8º ano, né, vocês já têm contato com essa parte científica das ciências, e isso é legal, né? E todas as vezes que a gente faz algo novo, né, a gente tem alguma dificuldade, a gente precisa persistir, né? E foi o que vocês fizeram. Então, persistiram, aprenderam e conseguiram escrever, né? E conseguiram uma premiação, inclusive, exatamente, né? Muito orgulho. E me contem aí, como que foi que surgiu a ideia do projeto de vocês? Foi de uma experiência que você fez com a gente gostou muito. E daí você também nos apresentou algumas ideias e a gente viu que essa experiência a gente podia fazer e a gente gostou. Muito bem. E o público também gostou? Contem para nós, o que vocês mostraram para o público no dia da Feira de Ciências? A gente mostrou a extração, a gente fez todo o processo, desde arrumar o funil até a extração. E muita gente ficava surpresa, porque nem imaginava que tinha como extrair. Acho que foi por isso que a gente conseguiu também um bom resultado. Legal. Era uma coisa nova e eu acho que todo mundo gostou também. Era bem criativo. Com certeza, gostou tanto que vocês foram até premiados, né? Exatamente, era uma experiência prática e além disso tínhamos também uma maquete, né? Ilustrando a estrutura do DNA com as bases nitrogenadas, né? Então sobre isso também vocês aprenderam. Muito bem. E aí, nós queremos agora saber como vocês se sentiram sabendo que o nome de vocês, o trabalho de vocês, formou um livro. Quando vocês descobriram que o trabalho de vocês estava lá, dentre tantos capítulos de um livro, qual foi a sensação? Uma sensação muito diferente, porque a Prof. Evelyn vinha nos falando que ia ter uma surpresa especial no evento e a gente não imaginava. Também, acho que a maioria nunca tinha aparecido em um livro. Foi muito especial.
Foi tipo uma surpresa pra mim, porque isso geralmente não acontece muito comigo. Está preparado para escrever a próxima edição? Tô preparado. Muito bem. Isso que é o mais importante, né? E então, nós queremos saber agora de vocês, se vocês tiverem que deixar uma mensagem para os alunos do próximo ano que vão participar da Feira de Ciências, qual a mensagem vocês deixam para esses alunos? Que você tem que focar principalmente no trabalho em equipe, que tudo isso vai te ajudar. Desde conhecer novas pessoas, fazer um grupo com pessoas diferentes, não só com quem você conhece. Legal. E o Murilo? Ser bastante criativo na hora de pensar num tema. É o mais importante de se fazer em uma feira de ciências. Fazer bonitinho lá, fazer uma maquete, a apresentação é muito importante. E a criatividade é o fundamental para isso. Muito bem, foi essa criatividade, né, esse empenho que fez vocês alcançarem o pódio. E nós agradecemos muito a presença de vocês aqui. Ficamos felizes por saber que uma ideia que foi vivenciada na sala de aula se tornou um projeto que encantou tantas pessoas lá na Feira de Ciências. Então, novamente, parabéns e obrigada por estarem aqui conosco nessa gravação. Compartilhando, né? Essa conquista. Esperamos que vocês estejam novamente no próximo ano com nós aqui, compartilhando, né, as premiações do próximo ano da próxima Feira de Ciências, tá? Então, encerramos. Muito obrigada. Você já pensou ter um óculos que vai te ajudar a detectar obstáculos? Foi exatamente esse o tema do nosso segundo premiado do 8º ano na Feira de Ciências desse ano. Não é mesmo, Natália? Estamos aqui com a Natália e vamos contar para vocês um pouquinho como que foi essa experiência de criar esse projeto. Então, Natália, por favor, se apresente para o nosso público. Oi, gente, eu sou a Natália, sou do 8º ano B do Colégio FAG e eu participei do grupo da Feira de Ciências que conquistou o 2º lugar nas premiações. Muito bem. A Natália, ela compôs um grupo que foi formado também pela Alice, pela Ana Carolina, pela Cecília, pela Maia e pela Sofia. Natália, conta pra nós, como que surgiu a ideia do projeto de vocês? Bom, nossa primeira ideia foi, a gente pensar em coisa de maquiagem. A gente falar sobre as maquiagens, produtos que não podem ser muito recomendados para a pele das mulheres e muito mais a chamar o nosso público, o feminino. Só que a Maia, ela ama esse negócio de Estados Unidos e tal, e ela foi procurar num site dos Estados Unidos sobre mais projetos, sobre mais ideias, que a gente só tinha essa ideia, só que a gente queria ter um pouquinho mais de ideias para o projeto. Daí até que ela achou um cara que ele teve a ideia de fazer um óculos de sensor de obstáculos. E ela, amou essa ideia. Ela pensou e tudo mais, ela já estava pensando nos materiais que ela tinha que comprar, já tinha tudo para montar tudo certo. E daí ela colocou o nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem ainda. E a gente, falou assim, nossa, legal, né? Vai chamar o público inteiro, não só as mulheres e tal. E daí a gente falou assim, beleza, pode ser essa aqui, tudo bem, a gente faz isso aqui. E daí a Maia comprou essas coisas, montou, mostrou pra gente, a gente compria tudo por WhatsApp e tal. Até que ela explicou como a gente poderia funcionar, como funcionava, como... Tananana, e a gente apresentou, né? Ela mostrou tudo e a gente apresentou o projeto. Que legal, deve ter sido uma experiência desafiadora, né? Mas também muito interessante. Muito bem, o interessante também é que vocês se inspiraram, né, em ideias no site americano, né? Com certeza estava todo escrito em inglês e tudo mais, e vocês conseguiram tirar uma ideia bacana de lá, né? E utilizaram, inclusive, a programação da robótica, né? Para fazer esse projeto, esse óculos, né, com sensor de obstáculos. Então, vamos lá. O que vocês acharam mais desafiador, assim, ao longo de todo o projeto? E o que vocês fizeram para superar esses desafios? Bom, eu acho que a parte mais diferente que teve é o resumo científico, né? Que a gente é uma coisa diferente. Nos anos anteriores não tinha esse negócio. Era só o cartaz, as falas e tudo mais. E eu acho que foi montar. Porque o negócio em inglês, obviamente, foi fácil, porque a Cecília faz Cambridge, no Colégio FAG. A Maia sabe inglês, muito bem, também bilíngue em inglês. Então, eu achei mais, fácil na parte de inglês. Na parte de português mesmo, de fazer os resumos e tal, nossas ideias, foi mais complicado, que cada um tinha ideia diferente, cada um quiser fazer uma coisa diferente. Até que a gente entrou em consenso, conversou, e a gente decidiu fazer desse jeito, a gente fez, montou e tudo mais, escreveu.
Que interessante. Quem está, então, nos acompanhando consegue ver o banner de vocês, né? Esse banner, ele tem ali o resumo do que vocês fizeram. Inclusive, aqui é de autoria de vocês essa foto? Da montagem do óculos. A Maia tirou lá na casa dela. Que legal. Aqui nós temos uma imagem de uma pessoa que é deficiente visual. Esse óculos poderia ser muito bem aplicado, então, para essas pessoas, para esse público? Poderia, mas ele é mais de coisas que tá no campo de visão do olho. Ainda pode usar a vareta, assim, para você guiar no chão, mas no olho, assim mesmo, ele é perfeito, assim, que ele detecta tudo rápido e você impede de bater nas placas e coisas. E no dia da feira, o público teve a oportunidade de testar esse óculos? Claro, todo mundo foi até o banner testar, fazer o barulhinho até ele chegar lá, foi no stand do lado, ali na placa, testou, tudo mais, amaram, assim, o projeto. O Elvis, por exemplo, ele comentou que ele tem um pai deficiente visual, que isso ajudaria demais o pai dele e tal, e que a gente poderia evoluir no projeto. E vocês pensam em evoluir no projeto? Então, não sei muito bem, porque é difícil evoluir no projeto assim, tipo, não sei, mas é... Olha, eu acho que na verdade você tá pensando em outros temas para ganhar o pódio ano que vem de novo, viu? Exatamente. Acho que é exatamente isso que ela tá planejando. Acho que a gente pode pensar em evoluir, inclusive, na próxima edição da Feira de Ciências, né? Com certeza, fazer essa ideia decolar, né? Aqui, então, Natália, nós queremos saber o seguinte. Você comentou que a origem do projeto de vocês surgiu de uma pesquisa em inglês, né? E vocês tiveram que escrever o título do resumo de vocês, esse aqui é o nosso banner, né? O título do resumo de vocês em inglês. Como foi essa experiência? Foi fácil? Foi desafiador? Como eu tinha comentado antes, a Cecília, curso de inglês aqui no Colégio FAG, sabe muito bem inglês, a Mai, então... A Mai foi mais que projetou esse negócio em inglês, que ela pegou do site americano, né? E fez tudo mais. Então, tipo assim, foi meio mais fácil por a gente ter integrantes do grupo que sabem mais de inglês. Olha só como a língua inglesa, realmente né? faz diferença, né? Muito bem. E vocês viram ao final, então, que o resumo de vocês foi parar em um e-book científico, né? Vocês sabiam que o trabalho de vocês formaria um e-book científico? Ou foi surpresa? Apesar não, porque desde o começo da feira a gente só achava, tipo, a gente vai fazer o projeto, só vai apresentar lá, não vai ter nada demais, assim, né, no destaque do nosso projeto. Só que daí, no meio da feira de ciência, a gente descobriu que ia ter um e-book, dos trabalhos e tal, então foi, tipo assim, foi muito legal pra gente descobrir que o nosso projeto pode alcançar outras pessoas, e educação é tudo. Perfeito, Exatamente. Muito bem. Exatamente, eu acho que essa é uma das principais mensagens, né? A gente descobrir que pela ciência, pela educação, a gente consegue fazer coisas que podem trazer algo muito positivo para a vida das pessoas. Perfeito. E por falar em algo positivo, qual mensagem você quer deixar para os participantes da feira do próximo ano ou para qualquer pessoa que tenha interesse em construir ciência? Eu acho que você tem que se dedicar ao máximo no projeto, dar, tipo, sua vida no projeto. Porque se você for lá e falar assim, não, eu faço isso aqui, tudo mais, e você não conseguir fazer isso aqui, o seu grupo vai ficar, tipo, bravo, vai dar uma confusão, assim. Então, você devia se dedicar no projeto. Você fala assim, eu posso fazer isso aqui. Daí você vai lá e dá sua vida no projeto, que você alcança muitos... Você pode, ser a melhor pessoa para apresentar esse projeto. Ter responsabilidade, né? Assumir algo e fazer, né? Com muita dedicação, incorporar isso, colocar a sua essência, né? Naquilo que você está fazendo. E foi isso realmente que vocês fizeram, né? Vocês formaram um grupo onde, né? Ninguém soltou a mão de ninguém, todos trabalharam em conjunto, né? E deu tudo certo. Foram premiados. E acredito que tanto eu quanto a Prof. Evelyn estamos aqui curiosas. Qual será o tema do próximo ano, hein? Difícil decidir. Mas vai ter muita ideia boa por aí, porque vocês são muito excelentes, então... Parabéns pela colocação. Obrigada. E principalmente por ter ido além das fronteiras do Brasil para buscar ideia, para trazer novidades para cá e tenho certeza que encanta muito o público. Parabéns. Obrigada. Então agora vamos para mais um grupo que foi premiado agora com o primeiro lugar. Nós temos a honra de estar aqui com as grandes campeãs da categoria do 8º ano, que apresentará para vocês a temática de robótica aplicada à ciência. É um grande prazer receber vocês aqui, meninas. Gostaria que vocês se apresentassem, por favor, que nós vamos conhecer o trabalho de vocês quando a pressão muda, explorando a pressão sanguínea através da robótica.
Bem, meu nome é Helena, eu sou do 8º ano B. Meu nome é Valentina Fontana e eu também sou do 8º ano B. Sejam bem-vindas, Helena, Valentina. Nós soubemos que vocês não são as únicas integrantes do grupo, né? Também tem a Brenda, a Bruna Sofia, a Isabela, a Valentina, Zanella e a Fidelis, né? As duas Sim. Valentinas. Como que surgiu a ideia do projeto de vocês? Nos conte como que foi o desenvolvimento do projeto. Bem, a ideia do nosso projeto surgiu que a gente pegou o nosso conteúdo de ciências do livro, fez uma lista e a gente foi avaliando para saber qual ia ser o melhor conteúdo a ser falado. E a gente foi preparando os projetos como ia ser mais legal para a gente fazer. Tipo, a gente fez uma lista com todos os conteúdos que a gente tinha no nosso livro. A gente fez uma lista, a gente escolheu o conteúdo que mais nos interessou e a gente escolheu um conteúdo dentro do conteúdo que a gente escolheu, o que a gente também mais se interessa por pesquisar. E aí, dentro disso, a gente começou a fazer vários projetos inspirados. Então, a gente tinha uma lista com vários projetos e aí a gente conversou entre si para saber qual que era o melhor em questão financeira, em questão de viabilidade pra gente produzir. E aí, com isso, a gente escolheu o nosso projeto, que foi o Boneco Sky. Quanta organização! Realmente vocês foram sistemáticas, organizadas, como nós devemos ser enquanto cientistas, né? Essa organização é fundamental. E essa organização ajudou vocês a fazer a escolha do tema, né? Isso. Muito bem, meninas. E durante o processo, né, de pesquisa, de desenvolvimento do projeto, do preparo para a apresentação, qual foi o maior desafio que vocês tiveram ao longo desse processo? E como vocês conseguiram passar por esse desafio? Bem, a gente teve principalmente dois desafios principais, que foi o gerenciamento do tempo e a questão de aprender a robótica. Porque antes da gente chegar no laboratório do professor Helder Carozzi, que nos auxiliou para fazer o projeto, a gente não queria chegar lá de mãos vazias, com a cabeça vazia. A gente queria saber um pouco sobre o conteúdo antes, pra gente realmente saber e conseguir fazer o máximo com independência. Aí a gente fez pesquisas, cada uma na sua casa, a gente foi pesquisando sobre o que era robótica, sobre as principais placas, sensores, se a gente precisaria usar uma bomba submersível para controlar a água ou uma válvula solenoide. Então, aí a gente foi dando umas pesquisadas pra gente já se situar. E o outro desafio que foi bem difícil foi o gerenciamento do tempo. Porque antes da gente fazer o projeto, a gente primeiro tinha que falar com o Prof. Helder pra gente conseguir as reuniões toda terça-feira pra gente conseguir fazer o projeto. E aí, diante disso, a gente só conseguiu no final de setembro, agosto. Acho que foi no final de agosto que a gente conseguiu. Final de agosto. Foi final de agosto que a gente conseguiu. E aí, então, a gente só tinha 2 meses pra fazer. E a gente só se encontrava uma vez por semana. Então, foi difícil pra gente conseguir gerenciar bem o tempo e atingir o máximo de produtividade pra deixar o projeto pronto a tempo. Então, a gente tava com bastante medo de deixar o projeto incompleto. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu deixar o projeto completo. Muito bem, olha só, vários desafios, né? E fazer pesquisa é isso, né? Enfrentar os desafios, não desistir na primeira dificuldade, né? E seguir tentando novamente. E vocês, então, conforme a Helena estava comentando, foram orientadas pelo professor Helder, que é o professor da engenharia da graduação, foi isso, Helena? Isso, de mecatrônica. Muito bem. Já tiveram contato aí, né? Com o professor da graduação, orientando vocês ainda no ensino básico, né? Interessante. Vocês fizeram uma pesquisa da aplicação do uso da robótica a um conhecimento que é de todos nós, né? Que é a pressão sanguínea. De onde surgiu a ideia de vocês unirem a robótica com um tema que é tão importante a gente discutir no nosso dia a dia, que é a pressão sanguínea? Bem, a gente queria, a princípio, dentro dos projetos que a gente teve de ideias pra gente fazer, um deles, que era o Boneco Sky, era a gente simular isso pro público. Por que a gente achou? A gente achou que seria muito interessante as pessoas terem essa experiência de ver como o nosso sangue circula a partir da robótica, algo que foi construído por alunos e não só, às vezes, por um vídeo da internet. Então, a gente quis unir a pressão sanguínea, que era algo que a gente se interessava, que a gente realmente queria pesquisar, com a robótica. E aí, com isso, a gente decidiu fazer esse boneco que simulava as pressões sanguíneas para trazer essa experiência impactante visualmente para o público. E vocês ficaram em primeiro lugar? O que vocês acreditam que foi um ponto forte, um destaque para que vocês conseguissem alcançar essa premiação? Bem, um dos pontos fortes para o nosso projeto ter alcançado isso foi também os vídeos e papéis que a gente deixou em cima da mesa
mostrando a gente fazendo o projeto e também a gente saber falar de forma livre o assunto e também aprender bastante sobre isso. Sim, que a gente tinha lá o tablet como um vídeo da gente produzindo para realmente mostrar que foi a gente que fez, que a gente não foi que foi só o professor que fez, a gente realmente participou, a gente tentou participar ao máximo para aprender bastante. Os papéis que a gente deixou na mesa, eles tinham QR Code de pesquisas que a gente fez das melhores instituições de pesquisa na questão de sistema cardiovascular, para as pessoas verem que os dados que a gente estava oferecendo eram verídicos. E a nossa comunicação, principalmente, porque independente de qual projeto que seja, a gente tem que ter uma comunicação que deixe o projeto interessante para o público, que desperte o interesse. Então, essa linguagem que a gente usou para poder atrair o público, eu acho que foi uma coisa que contribuiu para a premiação, porque a gente conseguiu explicar de uma forma que deixou a robótica básica para quem estava ouvindo. Muito bem, interessante, né? Ao mesmo tempo que era uma linguagem científica, mas era uma linguagem, né, que a comunidade compreendia, né? Muito bem. Vocês sabiam que o resumo de vocês, o resumo científico do trabalho de vocês, passaria a compor um e-book? No final, ou foi surpresa? Bem, na verdade foi surpresa. A gente realmente não sabia que o nosso resumo científico, porque assim, o que a gente achava? Que vocês tinham proposto um resumo científico, principalmente pra gente conseguir se organizar, saber os nossos objetivos, nos situar dentro do nosso trabalho. Mas a gente não sabia que a gente realmente ia virar um e-book, portanto que a gente leu. O e-book, a gente passou do 7º, 8º, 6º ano, e a gente leu e ficou muito legal. Então, para nós foi uma surpresa em questão disso. Muito bem. Então, vocês se sentiram orgulhosas aí, né, de ter o trabalho de vocês já com apenas essa idade, um e-book científico já em nome de vocês, com um trabalho feito com vocês, por vocês, né? Muito bem. Vocês praticaram o exercício da ciência do começo ao fim, né? Com a pesquisa, com a organização dos temas. Vocês tiveram parceria, né? Uma parceria multidisciplinar com professores da graduação. E qual é a mensagem que vocês poderiam deixar para os alunos que vão participar das próximas edições da Feira de Ciências? O que vocês aprenderam com essa feira que vocês querem deixar como grande mensagem para outros alunos? Bem, a mensagem que eu mais gostaria de deixar para essa próxima edição da Feira de Ciências é que não basta você apenas só fazer o projeto, sempre estar sério, sempre só querer fazer para conseguir uma premiação. Mas você fazer para você poder aprender, para você poder interagir mais com as pessoas, porque nós vivemos em sociedade, nós não vivemos em nossa própria caixinha, nós precisamos aprender a conviver com as pessoas. Porque mesmo se a gente não tivesse ganhado, a gente teria se divertido, porque a gente se divertiu, a gente trabalhou em equipe, a gente riu bastante durante a confecção do projeto, comprava os materiais, então a gente se divertiu bastante e a gente também aprendeu muito com o projeto. Então é importante que a gente só não trate isso como um projeto sério, que a gente realmente se divirta para tanto a gente conseguir aprendizado, tanto para caso a gente não conseguir uma premiação, o que tá tudo bem, a gente ter se divertido bastante. E a minha mensagem é que para todo projeto precisa de muita organização. Porque independente de como o seu projeto é, se é um projeto grande, se é um projeto pequeno, precisa de organização para ele sair bonito. Então, por exemplo, o nosso projeto ele foi um pouco atrasado, mas nesse tempo que a gente deu uma atrasada, a gente viu quem que ia cuidar da decoração, a gente já foi cuidando das falas, a gente foi fazendo pesquisas, a gente já foi preparando tudo e principalmente a organização na hora de escolher o tema e o projeto. Então, é crucial, vital, a gente ter organização na hora de fazer o projeto, porque todo projeto é organizado, independente do nível de relevância dele, ou se é um projeto grande ou pequeno, se está organizado, tá muito bonito. E vocês já estão pensando em ideias para a próxima edição da Feira de Ciências? Sim, a gente sabe que no tema do ano que vem provavelmente vai ser o tema que a gente vai abordar mais no 9º ano, que é sustentabilidade, e a gente já está pensando em outro projeto que também usufrui dos conceitos da robótica. Olha só, não vamos deixar vocês com spoiler nenhum, mas para nós é um grande prazer recebê-las aqui, porque vocês foram brilhantes na construção do projeto, do banner, do resumo, e isso expressa, né, a premiação, além da premiação, todo o benefício que vocês tiveram realizando, construindo ciências. Meninas, parabéns! Para nós é um grande orgulho poder entrevistar vocês e, a partir disso, inspirar outros estudantes e outras pessoas a construírem ciência também. E agora a gente vai continuar conhecendo outros grupos que praticaram a ciência nesse evento.
Estamos aqui agora com os grandes campeões do 9º ano, que fizeram esse ano uma maquete que encantou muita gente. A temática foi a energia eólica e também a força das águas. Vou pedir para esse grupo, grandioso grupo, se apresentar. Bom, eu sou o Leonardo, aluno do 9º D. Oi, prazer, meu nome é Santiago e eu também sou do 9º D. Eu sou o Pedro e sou do 9º D. Eu sou o Guilherme e sou do 9º D. Eu sou o Lucas e sou do 9º D. Sou o Lucas Anderson e também sou do 9º ano D. Muito bem, prazer em tê-los aqui conosco, né? Os meninos, então, fizeram um trabalho maravilhoso, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: como surgiu a ideia do projeto de vocês? Me contem um pouquinho, o que vocês fizeram nesse projeto que ganhou o pódio, né, da turma do 9º ano? Bom, o nosso projeto surgiu a partir de uma pesquisa. Eu pesquisei no Google algumas ideias de maquete. E eu achei uma ideia falando sobre essa questão do vento produzir energia e irrigar uma horta. Mas a gente falou, esse aqui não tá muito legal, tá muito simples. E aí a gente adaptou o nosso processo para uma horta no interior, uma coisa maior, porque era uma horta muito pequena, acho que era dentro de uma escola. E aí a gente pegamos essa ideia e fomos adaptando. E, no caso, durante esse processo, o que foi mais desafiador para vocês realizarem esse processo, esse projeto? O processo de fazer a maquete. A maquete? Uhum. Por que foi tão desafiador para vocês fazer maquete? Porque ela era muito grande. Então a gente precisava de um projeto muito bem feito. Porque se a gente errasse alguma coisa ali, a maquete podia desmoronar e quebrar tudo. Santiago, e para você? Eu acho que para mim a parte mais difícil foi o começo da maquete, onde a gente não tinha meio que um rumo para o que fazer, a gente não tinha uma base do que fazer. A gente só tava no papel ainda. Daí foi na hora de colocar em prática que foi a parte mais difícil. Quando estava no papel, a gente achou que ia ser mais fácil, mas conforme a gente ia procedendo, viu que era muito grande. Pra mim também foi a parte do começo, porque a gente não tinha um rumo, a gente teve que ir modelando, aí ao tempo a gente conseguiu consertar e conseguir fazer. Definitivamente foi a maquete, porque ela ficou muito grande. Tipo, nós temos que ficar muito tempo fazendo ela por múltiplos finais de semana. O início da maquete. E apesar de ter sido tão desafiador para vocês, como que vocês superaram esse desafio? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe e bastante tempo. Vários encontros. Quantas vezes vocês se encontraram até construir essa maquete? Tinha o quê? Uns 2 metros a maquete de vocês? Uns 50. Uns 50? E foram quantos encontros para a construção? 10. Deve ter tido muita bagunça e diversão nesses encontros. Várias ideias, né? E o legal é isso, né? Vocês trabalharam em grupo o tempo todo, né? Conversaram, trocaram muitas ideias, né? Até chegar a uma definição e conseguir construir o projeto final de vocês, né? E agora me contem o seguinte, se vocês pudessem destacar um ponto forte que fez vocês chegarem à primeira colocação, né? Na premiação do trabalho de vocês, qual seria? Eu acho que a ideia. Eu acho que a ideia é muito boa, sim. Porque é uma opção bastante sustentável da questão da produção de energia. No dia da feira, vocês começaram, assim como outros alunos, a organizar a exposição já durante a manhã. E aconteceu um imprevisto. Contem pra gente o que foi que aconteceu no transporte dessa maquete que virou história aí pra vocês. A hélice quebrou, a hélice do moinho de vento. E aí, na hora, a gente quebrou e não tinha como arrumar. E aí, assim, durante o processo da maquete, a gente foi mudando as ideias. Então, a gente fazia uma coisa ali, não dava certo, a gente refazia. Então, a gente fez uma outra hélice de madeira, que a gente tinha feito antes de fazer a final. Então, a gente colocou ela de primeira mão e depois a gente consertou a hélice antiga, que quebrou, e colocamos de volta. Quanto desafio para ganhar o primeiro lugar, hein? Então foi muito esforço para realmente chegar nessa premiação. Exatamente, foram superações de imprevistos, né? Que vocês tiveram ao longo desse processo, né? Mas de fato encantaram. E também encantaram com o capítulo do livro no e-book. Vocês sabiam que o trabalho de vocês, o resumo, ia virar um capítulo de livro? Não. Ou foi surpresa? Não, surpresa. E como vocês se sentem sabendo que vocês vão agora entrar no ensino médio já tendo um capítulo de livro publicado? Gratificada. Preso, né? Feliz também por... Feliz, né? Porque a gente pode mostrar aos outros nosso trabalho.
Então pode servir de inspiração para os próximos participantes da feira. E com certeza. E por falar nas próximas edições das feiras, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os colegas de vocês, principalmente porque vocês provavelmente ano que vem participarão pela última vez da feira, já ingressados no ensino médio. Qual a mensagem motivacional ou o que vocês querem comentar com os colegas para participarem da próxima edição? Bom, eu acho que eu falaria para vocês aproveitarem o processo. Porque para mim a parte mais legal da feira foi o trabalho em equipe, estar junto com os amigos nos finais de semana. A gente aproveitou bastante, trabalhamos, brincamos muito também. Então essa parte da gente estar lá em grupo, essas memórias são inesquecíveis. O trabalho em equipe. Pra mim, a parte que eu mais fiquei feliz não foi nem quando a gente ganhou, foi o trabalho em equipe, quando a gente ficava todo mundo lá na casa, cada um tendo as suas ideias, botando em prática, brincando também, se reunindo. Pode parecer chato ou cansativo no começo, mas no final vale a pena porque cria ótimas lembranças. Eu acho que não é para se importar tanto em ganhar, mas se importar em se divertir com seus amigos no processo do trabalho. O trabalho pode demorar bastante, mas o que importa é realmente o que vocês fazem, né? Vocês podem brincar bastante no processo, junto fazendo o trabalho. Eu acho que o cara se esforçar, o grupo todo se esforçar para fazer uma coisa bonita. E por falar em esforço, nós vimos aqui nos vídeos que temos, além de vocês que estão aqui conosco hoje, né, gravando esse momento tão especial, também contamos com o grupo, a presença do Enzo e do Matheus Chave, que não está aqui nos acompanhando, mas também levaram esse pódio. E nós queremos mais uma vez parabenizar vocês. O trabalho de vocês encantou, era impossível não observar o trabalho de vocês, porque além de ter sido um trabalho grandioso no sentido de tamanho, o trabalho de vocês era totalmente dinâmico, né? Tinha a irrigação, tanto em aspersão quanto gotejamento, a água escorrendo ali. Vocês fizeram o plantio de espécies de verdade para simular a horta. Foi algo que realmente encantou e virou história. Parabéns, meninos. Foi uma grande honra ter vocês conosco aqui nesse momento. E assim, então, nós encerramos essa jornada de contar a história de todos os grupos que foram premiados esse ano na Feira de Ciências. A Feira de Ciências, ela começou logo no início do ano, com todo o planejamento, né, Prof. Evelyn? Exatamente, lá no mês de março, né, onde nós começamos montando os grupos, né, fazendo essa união de ideias, que refletiu num trabalho excelente, né, que a gente está gravando esses podcasts agora para deixar registrado na escola, né, no Colégio FAG, todos esses projetos, todos esses trabalhos. E durante toda essa jornada, obviamente que nós tivemos alguns desafios que foram totalmente superados, justamente com o propósito de construir uma ciência e ensinar para os nossos alunos que fazer ciência, seja dentro da sala de aula ou para expor num evento como o nosso, a Feira de Ciências, é algo que realmente vale a pena. E assim nós encerramos essa série de gravações, agradecendo a todo o Colégio FAG, a equipe diretiva, pedagógica, a todos os alunos que abraçaram, engajaram essa ideia e fizeram com que esse evento fosse um grande sucesso. O nosso muito obrigada a cada um de vocês que construíram esse evento conosco. Nos vemos na próxima edição de 2026. Até breve!